Senhor, a vida do diácono Santo em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha capacitar ele, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha usar ele como uma palavra, Senhor, para glória a Deus, Senhor. Uma palavra, Senhor, que venha nos alimentar, Senhor. Uma palavra, Senhor, que nós venhamos sair daqui cheio de Ti, Senhor. Eu creio, Pai amado, Pai querido, que o Senhor já está falando em seu coração, Pai. Que o Senhor venha usar ele poderosamente neste lugar, Pai. E que nós venhamos sentir a Tua presença, Senhor. Glória. Que não seja ele, mas que seja o Teu Espírito Santo usando ele nesta noite, Pai. Fala conosco poderosamente através da vida dele, Senhor, nesta noite, Senhor. Derrama todas as bênçãos do céu sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente fica muito feliz, né? Primeira vez como diácono. glória. Trazer uma palavra de peso, né? Na igreja dos outros a gente dança, pula, vira cambalhota, mas na nossa a gente pega leve. O pastor, eu vejo o pastor Zacildo na igreja, na igreja dos outros ele se solta. O pregador faz muito isso, né? Mas glória a Deus, graças a Deus. Vamos ver em Jó, né? A história de Jó é tão linda, maravilhosa, que fala em nossos corações. É uma história que fica ali na proximidade a Bíblia dá uma parada ali entre o povo de Israel, né? Moisés, e ela dá um longo, vai até a cidade de Uz, só para contar a história de Jó, né? Aí Jó pode ver Jó 1:6. Aí ela dá aquela parada ali, porque no Novo Testamento a gente vê falar sobre grandes curas, né? As curas de Jesus, né? A cura da mulher do fluxo de sangue, os 10 leprosos, né? Aí quando você chega no Velho Testamento, em Jó, ali Deus ele faz algo maravilhoso que ele demonstra no Velho Testamento, né? Em grande homem de Deus aqui, né? Ele vai até Damasco, né? No interior de Damasco tem uma cidade chamada Uzes. Ali, né, a gente conhece um homem chamado Jó, né? E a palavra de Deus diz que é um homem íntegro, reto e temia a Deus. Amém? Amém. Olha, só para dar uma introduçãozinha para vocês acharem uma coisa. Deixa eu botar aqui o óculos aqui que eu não enxergo. Ali, né? Olha no telão. Coisa maravilhosa, né? E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Amém? Aí, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme o Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de ceder ele a sua casa e tudo quanto tem a obra de suas mãos? Abençoaste o seu gado e tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti e na tua face. Só até o 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em tuas mãos, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Sabe, essa passagem ela me chama a atenção de uma maneira muito diferente, né? Ela traz para a gente algo
maravilhoso, algo diferente, porque ela conta a história, né, que em Gênesis, você pode tentar entender, só para a gente começar a entender essa história. A gente vai lá em Gênesis, você vê que o homem, ele tem intimidade com Deus. Diz que quando ele chega para Adão, Adão consegue ver ele face a face. Vocês conseguem entender isso? Adão tem uma intimidade com Deus, porque Deus, imagina Adão chegando lá e falando assim, o Senhor se apresenta a ele, né, fala assim: Adão, cheguei, como é que está você, rapaz? Estou bem, Senhor. E os animais, já coloquei nome em todos eles, né? Ele tinha uma intimidade com Adão. Aí você vê que passa-se um tempo, né? A gente chega no céu e nós conhecemos, sabe quem? Jó. Aí Jó, ele entende na sua vida espiritual que ele aprendeu no berço que Deus, ele era o Senhor da sua vida. Deus, ele tinha algo na vida dele que ele aprendeu de berço. Imagina quando a gente ensina nossos filhos, né? Os israelitas ensina o Alcorão, né, os seus filhos, treina eles, né, como que eles devem fazer, né? E nós treinamos o nosso filho falando assim: olha, existe um Deus no céu, né, que ele é nosso Senhor, Salvador. Então nós passamos isso de pai para filho, como os israelitas até hoje, né? O Silvio Santos teve o prazer de apresentar nas redes sociais que eles fazem, ele fez o coisa no neto, né? Que os judeus têm costume de fazer, né? Eu esqueci o nome, mas eles têm costume de fazer, né? Aí você vê que Jó tem o costume ali de oferecer sacrifício de cada pecado dos teus filhos. Só para a gente entender aqui. Então Jó era um homem íntegro e reto, e ele temia Deus, mas o temor de Deus seria do conhecimento que ele tinha de Deus. Ele conhecia Deus. Então esse conhecimento, ele traria em Jó o medo de pecar contra Deus, o medo de falar, blasfemar contra Deus, e o medo, né, de falar mal de Deus, porque ele foi ensinado dessa forma: servirá a Deus acima de todas as coisas. Então Jó era totalmente perfeito. A perfeição dele chamou a atenção, sabe de quê? De Satanás e também de Deus. Porque quando Satanás chega, né, de rodear a terra e passear por ela, diz a palavra de Deus, o que Deus apresenta? Olha só, gente, isso é muito sério. Eu fico imaginando como é que Deus deve apresentar a gente na frente de Satanás. Olha só, né? Davi era um homem segundo o coração dele, porque Davi sabia o que estava no coração de Deus, né? Abraão era pai da fé, porque Abraão vivia pela fé. Então Deus apresentava essas pessoas, e agora apresenta, sabe o que? Jó. E chega para Satanás e fala assim: você passeou pela terra, você chegou a ver meu servo Jó, homem reto, íntegro e temente a mim? Entendeu? Olha o comercial que Deus faz de Jó, olha a apresentação que Deus faz de Jó, né? E Satanás, ele astuto, ele começa a desafiar Deus e falar assim: olha, também você dá tudo para ele? Ele de balde quer dizer de transbordar. O balde, ele fala de transbordar de tanta bênção, né? Cheio, balde cheio de transborda, né? De balde ele transborda de riquezas, de alegria e de felicidade, porque o Senhor dá tudo para ele. Então aí Satanás, ele faz um desafio para Deus ali. Ele afronta, né, a Deus ali, como ele falava assim, quando ele faz com a gente, né? Ele fala assim: olha só, faz algo diferente na vida dele, para você ver como é que ele vai transformar na sua frente. É assim que ele fala: faz algo diferente. Diz a ele ali, ó, faz algo que mude isso na vida dele. Sabe, isso me traz a memória, sabe como? Quando a nossa vida, estou falando para você, para a nossa vida particular, na nossa vida espiritual, sabe o que acontece? Jó aqui estava vivendo, sabe o quê? Igual nós vivemos.
Sabe o que? No conforto. Nós precisamos ser sacudidos na nossa vida espiritual, sabe o quê? Porque às vezes nós estamos num lugar, sabe o quê? De conforto. Nós estamos num lugar, sabe o quê? Tranquilo na nossa vida espiritual. Nós não fazemos nada para Deus, mas quando Satanás entra em qualquer lugar na nossa vida, que dá aquele sacode, sabe o que acontece? Aí nós saímos da nossa zona de conforto. Aqui, Jó, eu imagino Jó fazendo tudo perfeito, sacrifício em cada pecado do teu filho, cada um que pecava ele ia lá, fazia, porque ele entendia dessa forma, né? E nós temos que aprender isso, né? Às vezes na nossa caminhada espiritual, né? Eu estava falando com uma menina no outro dia, né? Que na nossa vida espiritual sempre vai acontecer algo que vai nos entristecer, vai nos abater, vai nos transformar, vai nos tirar do conforto, porque nós precisamos sair, sabe o quê? Da zona de conforto. Mas quando nós temos a experiência que Jó teve, você consegue entender isso? Jó teve uma experiência tão grande com Deus, que olha só, aí Satanás vai lá e fala para ele assim, ó, vai lá, toca tudo no pé dele, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai pecar contra ti, ele vai blasfemar contra você. Aí sabe que Deus fala? Vai. Esse vai, a gente já tem que ficar esperto, né? Vai lá, tire da zona do conforto, deixa ele perder o trabalho, deixa ele perder o casamento, deixa ele perder a saúde. Balança ele. Sabe por quê? Porque ele tem tudo. Eu digo isso para vocês porque eu nunca tive medo, né? Vou falar um negócio para vocês, eu nunca tive medo de perder trabalho. Nunca. Então nunca perdi trabalho. Eu sempre pedi para sair. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu me arrependo só de uma, né? Eu era funcionário da SEG, ganhava bem. Mas tinha 18 anos, 19, era folgado, metido, não aceitava que ninguém falava comigo. Eu estava lá na empresa de gás, na SEG, sendo praticamente quase um diretor. Cara, brincadeira não, eu ganhava muito mesmo. E um dos diretores falou assim, ó, não vai embora me pedindo, mas eu era estúpido, ignorante, não queria saber de nada, sabe? Mas eu estou falando com você que quando Deus tocar em algo que te incomoda, na sua finança, na sua saúde, que você possa ter a experiência de Jó. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela ficou no meio da Bíblia. Você se perguntou? Exatamente para a gente ganhar a experiência com Deus. A gente ganha experiência com Deus. No 2, não vou abrir ali não. No capítulo 2, tem uma repetição que não precisa nem ir para o primeiro, era só ler de novo. Satanás volta de novo, porque ele ataca os filhos, os animais, leva tudo de Jó, leva tudo mesmo. Os 7 filhas, suas 3 filhas, seus 4 irmãos, os camelos, os cavalos. Aí ele volta de novo e fala para Deus assim, ó, vim te rodear a terra e passear por ela. Sabe, gente, vou falar um negócio para vocês. Nós temos que aprender algo nessa história, e ela não para por aqui. Satanás, ele vai diante de Deus se apresentar, sabe por quê? Porque ele apresenta eu e você. Fala assim, ô Sandro, trabalha numa empresa boa, governo federal, lá ele ganha bem, tem tudo. Manda ele embora para eu ver. Às vezes nós perdemos coisa, algo que precisa, saber o que? Nós se apegar mais a Deus. Eu sempre falo para o pessoal que está comigo, né? Muito vai saber disso. Eu falo que Satanás, ele usa nosso próprio eu contra nós mesmos.
riqueza contra nós mesmos. Aquilo que nós tememos, né? Eu estava uma vez na célula de jovem, aí eu perguntei a todos os jovens: o que você teme? Aí um foi responder: eu tenho medo de perder meus pais. Ele perdeu os pais dele um atrás do outro. Eu falei: ô Jesus. A menina falou: eu quero ser doutora. Aí a menina ficou com as meninas, no jovem, com 3, 4 filhos. Quando eu passei perto, eu vi Jesus. Sabe? Ele rouba nossos sonhos, os nossos projetos. Se nós não se apegar com Deus e falar nosso projeto, nós abraçar nossos projetos, vai ser igual a vida de Jó. Ele vai passar com um gafanhoto e levar tudo os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vontades. Aí, Jó aqui, ele chega, né? Quando ele estava na sarjeta ali, jogado, humilhado. Eu vou terminar. Ele fala uma coisa muito linda para Deus. Ele fala para Deus assim, no 42, versículo 1. Vou até ler, vou abrir para vocês verem. É muito forte. É bonita essa parte. A polícia está passando sozinho. No 42 diz assim: olha que coisa maravilhosa. Só para nos aprender. Ele diz assim: então respondeu o Senhor a Jó e disse. Essa aqui é a versão diferente, eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olha só, eu reconheço. Imagina assim, nós agora passando pela prova que nós passamos, igual Jó. Isso aqui, gente, era para nós estar falando, como o Jó falou. Olha só, Jó, ele fala assim, ó, para Deus assim mesmo, ó. Então respondeu o Senhor a Jó e disse: eu reconheço que em ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perdoaste, como me atrevi e por dúvida em tua sabedoria. Visto sou tão ignorante e que falei de coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo, responder tuas perguntas. Antes que eu te conhecia, vou só de ouvir falar. Hoje meus olhos te veem. Sabe? Eu fico pensando como tem uma pessoa que aceita Jesus. Ele aceita Jesus pela emoção. Quando uma pessoa entra na igreja, ele entra porque ele só conhecia de ouvir falar. Ele nunca viveu uma experiência genuína com Deus. Nunca. Porque quem vive uma vida genuína com Deus, sabe o que acontece? Pode vir a prova que for, igual Jó. Ele não vai se abater. Ele não vai desanimar. Ele não vai se entristecer. Pode perder tudo. Família, filho, tudo. Mas ele não vai se desanimar e não vai sair da presença de Deus. Jó aqui faz isso de uma oração. Ele fala assim, ó: antes eu só conheci de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Mas olha só, se você for em Gênesis, como eu fui a primeira vez, em Adão, só Adão conseguiu ver Deus face a face. Jó aqui, ele tem uma experiência tão linda, tão forte, que nós devemos ter com Deus, que ele fala assim, ó: antes eu só conhecia de minha família te falar de você. Antes eu só conhecia quando alguém falava que existia um Deus no céu e na terra. Você consegue entender isso? Ele fazia tudo aquilo que ele fazia porque ele antes só conhecia Deus de ouvir falar. Você consegue entender isso? Só de ouvir falar.
Mas quando ele vive uma experiência genuína com Deus, sabe o que acontece? Ele começa a abrir os olhos, sabe o que? Espiritual. Coisa que eu e você tem que ter. Quando nós temos uma experiência real com Deus, nada vai mudar o que foi plantado no teu coração e na tua mente. Nada. Pode chegar qualquer pessoa e falar assim: vende sua fé. Não, porque eu conheço meu Deus você. Blasfema contra Deus. Não, porque eu conheço. Meu patrão mandava falar semente. Quando você chegar na casa do cliente, ó, eu era da construtora, fala que está tudo 100%. Nossa lata de coisa é souvenir. Eu falei: ó, então só se o senhor ligar para ele, porque eu vou falar que nós trabalhamos com a Quentone. Quentone é uma lata de tinta, comum. Fala que o tubo da parede é tigre. Não, vou falar que é o Crona. Sabe por quê? Porque nada pode vender sua fé. É uma mentirinha só, não. Nada pode atrapalhar na convivência, na intimidade que você teve com Deus. Você consegue entender isso? Aí Jó, isso é profundo. Quando eu li essa parte assim, eu fico muito emocionado, sabe aqui? Porque Jó, ele fala assim: antes eu só te conhecia, só te ouvi falar, hoje eu consigo contemplar, eu consigo ver, eu consigo te sentir, eu consigo me emocionar, porque eu te vejo com meus olhos espirituais, com meus olhos, consigo te ouvir, te sentir, porque eu sei que o Senhor é Deus. E tudo aquilo que aconteceu se passou, se traduzia pelos seus olhos. Tudo aquilo de sofrimento que eu vivi foi o que o Senhor permitiu, sabe o quê? Para me crescer, para me ganhar mais experiência contigo. Amém? Tem novo vídeo que eu acho. Alguém para botar aí? Aquele que tua glória fez comigo. É esse? Glória a Deus, coloca aí. Oi, Jesus, glória a Deus. Eu acho bonito. Vamos ficar de pé? Não, pai, normal mesmo. Sabe, a glória do Senhor, ela nos transforma, nos muda. E essa letra, preste bem atenção na letra assim. Eu estava conversando com um colega meu, né? Ele falou assim: o que você acha do avivamento? Só para escolha, avivamento envolve muitas coisas, né? Mas eu falei para ele assim: começa primeiro como nós. Se nós queremos algo diferente com a nossa vida, profetizar algo sobre a nossa vida, tem que começar de dentro. Tem que começar com nós mesmos. Presta atenção nesse louvor.
perguntar, né? Se tem alguém aqui que quer se reconciliar, né? Fala assim, olha, eu quero voltar para os braços do Pai. E tem uma mudança na sua vida. Fala assim, olha, eu estou cansado dessa vida. Quero algo novo, algo diferente na minha vida. Né? E se entregar assim, se mergulhar na presença de Deus. Se tem alguém aqui, né, que quer se reconciliar de volta com Deus, pode vir na frente. Né? Vão estar orando por você, vão estar abraçando você. Né? Vamos ser como família, né? De novo, assim, né? Tá orando, jejuando, né? Cuidando. Se tem alguém aqui, se querendo se reconciliar, pode vir aqui na frente que nós vamos orar por você, tá bom? Vou entregar aqui a nosso pastor, né? Para dar o término do culto. Continuação. Amém. Obrigado pela minha vida, por você.